Cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? E antes de mais nada eu queria falar do privilégio de poder estar falando a respeito desse evangelho, falando a respeito da palavra de Deus com os irmãos. E é verdade quando eu digo que eu me sinto privilegiado, porque eu sinto mesmo. Gostaria de falar com os irmãos a respeito de Jesus, da sua obra, para que ele veio. E se eu te perguntar, quem é Jesus? O que você responderia? Eu não tenho a menor dúvida que a maioria responderia: Ele é o nosso Senhor. E se nós aprofundarmos essa questão, isso é para que ele veio, a maioria vai falar que ele veio para nos salvar dos nossos pecados, das nossas transgressões. E isso é verdade, mas não é toda a verdade. Jesus veio para algo muito maior. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Quando Adão pecou, todo um arcabouço de consequências veio em consequência dessa atitude de Adão. O pecado, quando foi introjetado no homem através do ato de comer um fruto, trouxe consequências muito maior do que apenas colocar o pecado dentro do homem. Toda a terra, tudo aquilo que nós conhecemos como o nosso universo, foi mudado com essa atitude de Adão. E quando você fala que Jesus veio para nos restaurar desse pecado, nós começamos a nossa história a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando na verdade a Bíblia não começa no capítulo 3. Tem o capítulo 1 e o 2. E o homem foi criado de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, e nós nos esquecemos disso. A Bíblia começa falando que no início a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Eu queria falar a respeito desse Deus Criador. Esse Deus que Jesus nos apresentou no início dos evangelhos como nosso Pai. Ele veio para apresentar um novo nome do Senhor, um novo nome de Deus. Aquele que os antigos conheciam como El Elyon, enfim, como o Deus Supremo, o Deus Criador, Jesus nos apresenta ele como nosso Pai, a quem nós poderíamos, através dele, falar diretamente ao trono desse Deus que criou tudo. E por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o homem? E como que isso se processou? Eu queria falar a respeito dessas verdades que estão contidas em Gênesis. Porque o entendimento que você tiver de Gênesis, principalmente nos seus primeiros capítulos, e da figura dos patriarcas, é o entendimento que você vai ter de toda a revelação de Deus durante todo o tempo, do início até a volta do nosso Senhor Jesus. Se você tem o entendimento que a Bíblia começa no capítulo 3, você continua a sua vida do jeito que você está, e Jesus veio para isso mesmo. Mas eu quero apresentar uma nova perspectiva para você. Que todas as coisas foram feitas através de Jesus, para Jesus, através dele, para ele, por ele, todas as coisas foram feitas. Mas ele fez por uma razão, ele fez por um motivo muito específico. Quando Deus veio criando todas as coisas, ele criou com a sua palavra. Deus, os hebreus falavam, na língua hebraica, fala que Deus é Ein Sof, é que nele não há começo e não há fim. Ele é por ele mesmo. Então, para ele criar todo esse universo, tudo que nós conhecemos, ele teve que se diminuir. Ele teve que se condensar para criar tudo. Só aí já nos mostra uma coisa. Deus quis se diminuir para criar algo. E por que ele criou isso? Eu quero falar a respeito dessas coisas.
Ao criar o mundo, Deus veio e falou: haja luz. E houve luz. Ele viu que isso era bom. Na sequência, ele separou luz das trevas, águas de cima, águas de baixo. No quarto dia criou o sol. Então essa primeira luz que ele criou, que luz é essa? Você poderia falar Jesus? Será que é? Não, não é. Porque Jesus não foi criado. Ele já era antes da criação. E ele vem criando todas as coisas. E no sexto dia, Jesus, Deus, a Trindade, para e fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é maravilhoso. Deus para tudo. A criação já está formada. A criação anseia em ver aquilo que Deus vai criar. Porque Ele para tudo e tem um parêntese, tem um lapso temporal, e a criação percebe, os anjos percebem que Deus vai criar algo especial. E Ele fala: olha, vamos fazer essa criatura, vamos fazer esse ser, algo como que nunca existiu em todo o universo. Vamos fazer um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês conseguem ver a dimensão? Deus criou tudo. E Ele para por um momento e fala que Deus formou do solo da terra um ser que é igual a Ele. Se não é igual, é muito semelhante. Tem alguns midrashins que os rabinos contam, e eu gosto muito dessas fábulas, dessas lendas, dessas histórias que cercam o mundo dos judeus, do mundo dos hebreus. Fala que Adão foi criado e ele era um ser de luz, porque Deus é luz e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus criou o homem, Ele colocou ele na terra, até os anjos quiseram adorá-lo, porque era muito parecido com Deus. Adão teve que falar: eu sou homem, eu sou criatura como você. Mas todos olhavam e viam algo diferente, viam a glória de Deus manifestada em Adão. Adão foi criado dessa forma, para representar Deus aqui na terra. E ele tinha uma missão muito certa, muito determinada para crescer e multiplicar-se e dominar a terra. Por que Deus quis que seres à sua imagem e semelhança dominassem a terra? Vocês conseguem imaginar Adão sem o pecado, se multiplicando a imagem, a semelhança de Deus por toda a terra? Quão maravilhoso seria isso? Quando Jesus ele está lá no monte, levou os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ele se revela. Ele tira a casca desse corpo que nós temos e se revela a Deus Pai, que está junto de Elias, que está junto de Moisés. Fala que ele era como uma luz, um sol ao meio-dia. Nós seremos assim, nós seremos glorificados. Nós receberemos um corpo glorificado, nós receberemos esse corpo que Adão recebeu. Em Cristo Jesus nós seremos glorificados. E eu quero convidar vocês, nesses próximos dias, a estudar Gênesis, a aprendermos juntos essas histórias, porque Gênesis não é só um emaranhado de histórias de um povo antigo, de um povo que recebeu uma missão. Quando Moisés compilou o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente em Gênesis,
essas histórias da cosmogonia, de como tudo se começou, já eram histórias correntes nos povos antigos, na Grécia, na Suméria, na Babilônia, enfim, em todos esses povos. Essas histórias já eram contadas. Moisés compilou isso. E como que nós devemos receber isso? Como uma literalidade? Que Deus soprou num bonequinho e virou homem? Não. Gênesis não é só um texto literal. Existem outras verdades, existem símbolos, existem alegorias. E os rabinos gostam de falar que cada letra que foi escrita, todo o Gênesis tem um sentido, tem uma colocação, tem um princípio. Eu quero conversar com vocês a respeito desses princípios do Senhor Jesus, do início de todas as coisas. Que nós possamos aprender muito nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.